Abra a sua Bíblia em Ezequiel 43, versículo 4 e 5. Deixa lá aberto, por favor. Ezequiel 43, 4 e 5. Deixe a sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Eu tenho uma pergunta para você hoje à noite, e essa pergunta é o título da pregação. É o tema da pregação. A pergunta é: você está preparado para o avivamento? Pergunta a pessoa ao seu lado. A maioria da igreja de Jesus na face da terra, em todas as nações, deseja o avivamento. E a maioria crê por um avivamento. Mas você está preparado? Se um avivamento chegasse hoje, no nosso meio, começasse, iniciasse, como seria para você? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você precisa se preparar para o avivamento que vem. Deus quer preparar você. Na história da igreja, aconteceram muitos avivamentos. Gente, aconteceram coisas maravilhosas. Aconteceram coisas poderosas. A presença de Deus já caiu em certas cidades e em certas épocas, que toda a população da cidade e toda a população ao redor da cidade correu para as igrejas, sem ninguém convidar. Porque eles tiveram tanta consciência da presença de Deus, que eles saíram dos bailes, eles saíram das ruas, eles saíram dos bares e eles encheram as igrejas. Voluntariamente. E muitas conversões aconteceram, conversões genuínas. Você pode pensar, isso é impossível. Isso já aconteceu, gente. Não uma só vez. Muitas vezes. Não em só um lugar, em vários lugares. Por quê? Porque a presença de Deus veio sobre aquela cidade, ou veio sobre aquela região, de uma maneira que não foi comum, de uma maneira sobrenatural, poderosa. Quando a gente fala de avivamento, tem alguns aspectos. Sabe, desde o dia que o Espírito Santo foi derramado, 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, sobre 120 pessoas que estavam reunidas, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Desde este dia, a igreja está em avivamento. O avivamento já está aqui. Mas também tem um avivamento que vai chegar. Você fala, não entendi, pastor Fred. Mas é. Você já pode crer. O Espírito Santo já te ungiu para pregar, para curar, para libertar, para evangelizar, para levar alegria às pessoas, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos do diabo, para expulsar demônios. Já está em você. Você não precisa esperar um sinal. Você não precisa esperar uma coisa nova, diferente acontecer. Mas também tem um avivamento prometido, um avivamento declarado na Escritura que ele virá. Muitos aconteceram na história. Teve avivamentos que aconteceram, curas e milagres visíveis, maravilhosos. Coisas que, graças a Deus, algum deles ainda tem vídeos que você pode assistir. Eu, pelo menos, toda vez que assisto, eu choro. Porque você vê Deus se manifestando de uma forma tão maravilhosa. Imagina uma pessoa toda retorcida. Não tem um órgão do corpo dela que não está retorcido. Nenhum.
ela está numa cadeira de rodas, toda retorcida. E ela é colocada dentro de uma reunião. E durante a pregação, sem ninguém pôr a mão nela, sem ninguém orar por ela, essa mulher é totalmente curada. Totalmente curada. Todo o corpo dela distorce, todo, inteiro, sentada na cadeira de rodas. E muitas pessoas estão assistindo aquilo acontecer. E ela fica em pé, ereta, totalmente curada. Ninguém tocou nela. Coisas como essa aconteceram milhões. Esse fato específico que eu estou contando para você aconteceu durante uma reunião da Kathryn Kuhlman. Sabe, você teve uma unção, teve uma porção que Deus derramou sobre a vida dessa mulher. E muitas coisas sucederam. E o principal, muitas pessoas foram salvas. Milhares foram salvas. Numa dimensão que vai além da estratégia humana, dos programas que se fazem, ou que a igreja possa fazer. O Espírito Santo vem como uma onda e varre. Como aconteceu em Pentecostes. Pentecostes, o livro de Atos, gente, é a história de um grande, maravilhoso, revolucionário, sobrenatural avivamento que Deus fez sobre a terra. Mas Deus quer trazer sobre nós. E Deus quer preparar você. Sabe, antes de vir ao Rio de Janeiro, eu e a Fernanda, Deus falou muitas coisas conosco sobre avivamento. Depois que Deus falou o lugar para a gente ir, Rio de Janeiro, arrumamos nossa mala, fomos enviados pela igreja lá para cá, e hoje nós estamos aqui. E você sabe, se você quer experimentar as coisas de Deus, se você quer provar as promessas de Deus, você tem que aprender um princípio. Você tem que aprender vários. Mas um dos que você precisa aprender a esperar no Senhor. Você precisa aprender a ficar diante da presença de Deus e permanecer na presença dele e buscar a presença dele. Até que ele gere em você e que ele faça através de você e que ele faça nascer da sua vida o que ele quis gerar e prometeu que geraria na sua vida. Esperar no Senhor. Nós estamos aqui há alguns anos. E tem etapas, e tem estações, e tem coisas que nós vamos passando. A Vida Rio começou por causa de uma palavra de Deus. Ela não começou por causa de uma estratégia, ela não começou por causa da ideia de alguém, ela começou porque Deus decidiu, porque Deus falou, porque Deus manifestou, revelou seu propósito. A Vida Rio é uma ideia de Deus, graças a Deus, porque ela é uma ideia de Deus. Porque quando a ideia do homem, olha, sofre. E hoje nós estamos numa estação. Hoje nós estamos começando a nossa sala de oração. Nós temos 5 turnos na sala de oração da Vida Rio. De terça a sexta e um sábado. Nós vamos começar outros turnos. Domingo, desculpa. E domingo. E vão ter outros turnos. Mas sabe o que está acontecendo? No mundo espiritual, no reino do Espírito Santo, no reino de Deus, coisas estão acontecendo. Sabe, irmãos, eu tenho sentido a presença de Deus na minha vida. Eu vou usar esse termo, numa intensidade e numa profundidade que eu nunca senti antes e que eu nunca senti em lugar algum que eu estive. E eu já estive em muitos lugares. E eu já estive em lugares muito abençoados com a presença de Deus. Eu já estive em reuniões maravilhosas que marcaram a minha vida. Mas eu estou tendo a alegria, a felicidade,
porque é um favor de Deus. Não tem a ver com a nossa busca. Nós buscamos e nós alcançamos. Aleluia. Não, é um favor de Deus. Eu estou experimentando a presença de Deus numa intensidade e numa profundidade como eu nunca experimentei na minha vida. Estou experimentando os tesouros mais maravilhosos que Cristo tem. E eu estou experimentando aqui. Sem ter que sair daqui, sem ter que viajar, sem ter que ir longe, sem ter que... Isso é maravilhoso. Mas isso é só o começo. É só o começo do que Deus vai fazer. A primeira coisa que eu quero dizer para você, não fique à margem do que o Espírito está fazendo nesta igreja da qual você é parte. Não fique longe, não fique distraído, não fique despreparado. Venha mergulhar nesse rio que Deus está abrindo no meio dessa casa. Venha e mergulhe e aproveite, porque você vai aprender cada vez mais como você interagir com a presença de Deus, como fluir, como reagir. Não fique longe. Esta semana, muitas coisas têm acontecido no meu espírito, muitas coisas Deus tem feito. Eu não tenho tempo de compartilhar tudo hoje. Mas esta semana, aqui na sala de oração que nós vemos, a gente está aqui todos os turnos, eu comecei a ter uma ideia. E eu comecei a ter a ideia de separar algumas fotos de alguns avivamentos que Deus já fez e de algumas pessoas que Deus usou de maneira tremenda no meio dos avivamentos. E eu comecei a pesquisar. E você sabe, uma imagem fala quando você conhece a história, quando você sabe o que aconteceu, quando você sabe o que Deus fez. Uma das coisas que mais edifica a sua vida é o testemunho de Deus. É você saber o que Deus já fez. Porque isso edifica você, a sua fé. Por isso que é bom saber a história dos avivamentos. Tudo que Deus fez. E cada foto que eu fui separando, aquilo falava no meu espírito. E eu separei algumas fotos. E depois de separar algumas fotos, veio uma frase. Eu pensei assim, veio uma frase no meu coração. Eu pensei que eu que tinha pensado aquela frase. E a frase era esta. É esta, não era. É esta. Avivamento é parte da nossa herança. Avivamento é parte da nossa herança. E eu falei, eu vou pegar essas fotos, eu vou fazer um mural, eu vou colocar lá na sala, lá em cima, e eu vou escrever a frase no meio das fotos. Avivamento é parte da nossa herança. E eu compartilhei com os pessoal que está vindo na sala da oração. Falei, olha, isso veio ao coração e eu vou fazer isso. Mas passou 2, 3 dias e na sexta-feira, acho que foi sexta-feira ou quinta-feira. Gente, aqui na sala de oração, quando nós estávamos aqui, a presença de Deus na minha vida chegou de um jeito tão... É como se Jesus estivesse aqui. Sabe o que é legal? Que você precisa aprender que porque você tem o Espírito Santo, quem aqui tem o Espírito Santo? O Espírito Santo torna Jesus para você mais real do que ele foi real para os discípulos que andaram com ele e viram ele. Não, foi mais real para ele. Não, é mais real para nós. Porque João conheceu Jesus, esteve com Jesus, andou 3 anos com Jesus, viu os milagres, viu as pregações, os ensinos de Jesus. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu os céus e enviou o Espírito Santo, ele viu Jesus e ele descreve no capítulo 1 de Apocalipse como ele nunca tinha visto. Ele viu, ele teve a revelação, os céus se abriram. Por quê? Por que foi possível ele ver? Porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo torna Jesus para você real.
Eu estava aqui nesse dia, na sala de oração, e Jesus era real. Aqui. E ele falou no meio daquela realidade, no meio daquela experiência, ele falou assim: avivamento é parte da herança de vocês. Avivamento é parte da herança de vocês. Se é parte da minha herança, é parte da sua herança. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos. É a herança dessa igreja. Você está muito... Não te dá um tchumachui, um chamachai, eu não sei. Talvez você está olhando para mim e falando, não sei nem o que você está falando, pastor, não tenho nem ideia. Mas você vai ver e você vai experimentar. Avivamento é parte da nossa herança. Agora, Deus fez muito avivamento. Teve avivamento de sinais, de milagres, de curas, de poder, de manifestações. Mas sabe, irmãos, o avivamento que Deus queima no nosso coração, que arde no nosso coração, que Deus gera fome, sede e anseio no nosso coração, é o avivamento da presença de Deus. É o avivamento quando a presença de Deus se manifesta. O que é isso? Eu vou tentar dizer para você, não dá para definir o que é isso. Sabe, tem gente que fica querendo definir. Não dá para definir. Você não vai conseguir pôr isso em palavras. Quando você experimenta isso, você pode tentar descrever isso, mas isso vai além das palavras. Mas eu vou tentar descrever um pouco para você. É quando Jesus se torna mais real do que qualquer outra coisa, que existe, que vive, mais real que a sua circunstância, mais real que as pessoas, mais real que todas as outras. Ele se torna tão real, tão real, tão real, tão real. É a presença dele manifesta. Agora você pode pensar, mas será que isso é possível? A igreja é para ser o templo da presença manifesta de Deus. A igreja não é para dizer assim, Jesus está aqui, ninguém sente, ninguém percebe, ninguém nota, ninguém sabe. Entra do jeito que entrou, sai. Não, mas pela fé Jesus está aqui. Não, Jesus está aqui. É esse avivamento que eu estou falando. Esse avivamento que o incrédulo entra e ele dobra o joelho e prostra o rosto no chão. E ele diz, Deus está nesse lugar. Sabe, irmãos? E você precisa se preparar para ser o tempo mais alegre e divertido da sua vida. Porque você não tem ideia do poder, da glória, da alegria, da presença de Deus manifesta quando Deus escaranca os céus e derrama sobre ele, e ele mesmo aparece. Eu quero te mostrar algumas coisas. Você precisa se preparar. Última terça-feira, à noite, teve uma chuva no Rio de Janeiro. Caiu aqui bem onde nós estamos. Foi a maior chuva dos últimos 20 anos. Em 2 horas choveu muito mais do que eu esperava o mês todo. Caiu em 2 horas. E eu quero te mostrar o que aconteceu no nosso salão. O Steve vai soltar lá. Você vai ver. Olha. Tem muita água caindo aqui da Vida Rio. Águas de bênção. E o Espírito Santo, olha aí. Olha aqui, o pé da árvore. Olha aí. É o barulho da chuva. Não.
Ok. Quando nós construímos esse auditório, nós tivemos vários problemas para resolver. Um dos problemas era escoamento de água nessa parte de trás. Nós fizemos tudo que dava para fazer, mas eu já tinha conversado com o Léo, com outras pessoas, disse, quando cair uma chuva muito forte, vai ser o teste, se o que nós fizemos está bom, ou se nós vamos ter que fazer uma coisa além. E a primeira chuva mostrou que nós precisamos fazer uma coisa além. Mas, quando essa chuva caiu, depois que ela caiu, tudo que aconteceu, eu disse, isso é um exemplo para nós, para a gente se preparar para um avivamento. Quando a água começou a entrar por baixo daquela porta, não estragou nada, tá, gente? Porque tudo isso aqui nós já fizemos com desnível, porque já sabíamos que podia ter esse problema, e fizemos aquele cano para escoar a água ali. Que nos salvou muito. Quando a água começou a entrar por baixo daquela porta, como vocês viram, eu lembrei dessa passagem. Ezequiel 43, 4 e 5. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. Eu vou descrever a cena, porque você tem que ver a cena. Estávamos aqui, à meia luz, o culto acontecendo, a glória de Deus estava aqui. Presença de Deus estava aqui, que você não queria mexer, tinha muita presença de Deus, tinha muita presença de Deus. Eu estava no chão aqui, bem aqui, e eu não queria mexer, porque estava muito bom, estava todo mundo aí em algum canto, mas a água não tinha chegado em gente nenhuma. E uma hora eu levantei a cabeça e eu estava ali, eu vi uma goteira aqui, tum, 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 e eu vi que estava molhado o chão. Mas era tanta presença, tanta glória, que eu falei assim, eu não vou sair daqui. Depois a gente enxuga isso. E eu voltei. Era muita presença de Deus, muita presença de Deus. Mas eu tinha a obrigação de ver que horas eram. E já tinha passado um tempo. E eu precisava saber que horas eram. Eu não fazia ideia quanto tempo já tinha se passado. Ninguém se mexia, era muita presença de Deus. E aí eu levantei, e quando eu venho aqui na minha bolsa para pegar o celular e ver que horas eram, essas cadeiras estavam assim, com água. E eu fui andando e vendo aquela água, aí eu fui lá pro fundo para acender a luz, porque aí não dava pra gente ver. Quando a gente acendeu a luz, foi que a gente viu que a água fazia lá, mas a gente não via nada. Aí a gente tava tão cheio de glória que a gente falou assim, é Jesus chegando nesse lugar, gente! Coisa maravilhosa, o avivamento vai chegar, não vai controlar nada, nós não vamos saber o que fazer, vai ser uma coisa incrível, gente! Olha isso! E aí um já foi buscar rodo, o outro foi não sei o que, a gente tava assim, meu Deus do céu, a presença de Deus vai chegar por qualquer lugar, ninguém vai conseguir segurar, olha que coisa maravilhosa, gente! A gente ficou desse jeito, de tanta presença de Deus. Depois alguém teve a brilhante ideia, vamos empilhar as cadeiras e começar a puxar água. E aí foi onde tudo começou. Vão achar que nós somos todos malucos, né? A água subindo e o povo tô na glória, deixa que... E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental e levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Uau! Tem uma passagem na Bíblia que diz, de repente virá o Senhor a seu templo. Sabe, essa chuva ela estava prevista, mas ninguém previa que seria uma chuva de tal intensidade. Quer dizer para você, o avivamento que você aguarda, que a igreja aguarda, vai ser muito mais intenso do que o que você imagina.
E aquela chuva caiu. Quando ela caiu, diz que a glória encheu o templo. Agora nós somos o templo. Sabe, Moisés fez o tabernáculo no deserto. A Bíblia diz que quando ele terminou o tabernáculo, a glória de Deus veio e encheu o tabernáculo. Quando ele fez tudo que Deus ordenou ele fazer, do jeitinho que Deus falou para ele fazer, com todos os detalhes que Deus orientou. Quando ele fez tudo isso e ele terminou, ele disse: Senhor, terminei. Deus veio e encheu com a sua glória. Assim a sua vida. Você quer que a sua vida seja cheia da glória de Deus? Faça tudo que Deus te fala, tudo que Deus ordenou, tudo que Deus te instruiu, tudo, até os detalhes. Faça. Ah, mas isso aqui eu não entendo. Não precisa entender. Faça, obedeça, faça tudo. Porque Deus quer vir com a glória dele sobre a sua vida. Deus quer vir sobre nós como igreja. Sabe, nós como pastores da Vida Rio, nós temos procurado fazer, nós não somos perfeitos, mas nós temos procurado fazer tudo que Deus tem nos falado e nos instruído. E não fazer nada do que Deus não falou para fazer. Às vezes é mais difícil não fazer o que Deus falou para não fazer. Porque a igreja é cheia de inventar moda, irmão. O homem cristão é cheio de inventar coisa, ideia, estratégia, isso e aquilo, e atividade, e uma atrás da outra, e evento, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Porque a pessoa, quando fica sem ter o que fazer, dá uma ansiedade nela. Devia ir para a presença de Deus. Nós temos que procurar fazer tudo que Deus falou para nós fazer. E nós sabemos que, de repente, Deus vai chegar nesse lugar. E você precisa estar preparado. Eu estou te avisando. Quando a chuva chegou, a primeira coisa que nós fizemos aqui, a gente se rendeu. A gente se entregou. A gente tinha uma agenda, mas a gente se entregou disso. Chegou a chuva, está molhando tudo, estava muito bom, mas nós vamos ter que mudar o programa. Sabe? Se renda a Deus. Vai se rendendo a Deus, gente. Vai se entregando a Deus. Eu tenho certeza que Deus está pedindo coisas para você. Às vezes são coisas pequenas. Às vezes são pequenos detalhes. Siga a instrução de Deus. Às vezes é uma instrução que Deus dá assim. O cara pensa que viu um anjo de luz. Não, às vezes a pessoa está no trabalho, trabalhando lá, o local de trabalho, na mesa de trabalho, Deus fala assim: vira a sua cadeira para a direita. Não fica virado para lá trabalhando. É uma coisa simples, não é? Obedeça. Se Deus fala isso, tem um motivo. E quando Deus fala, você vai entender por que Ele está falando. Porque Deus quer vir com a sua glória. Então nós nos rendemos. Isso aconteceu de repente. De repente a água começou a entrar por ali, irmão. De repente, a glória de Deus vai chegar. Sabe, irmão? Quem percebeu que na Vida Rio, entre nós, a presença de Deus está crescendo? Quem percebeu? Levanta a mão para mim ver. Você está percebendo? É porque você está conectado no Espírito. Você está... Nós não chegamos lá ainda, aonde nós queremos chegar, na presença de Deus. Mas nós vamos. Nós estamos entrando, nós estamos rompendo. E quando a glória de Deus chegar, a presença de Deus chegar, a minha pergunta para você: você vai ser criança? Você vai ter coração de criança? Porque quem quer mais da presença de Deus? Quem quer mais? Acho que todo mundo quer. Mas a questão é como que você tem mais da presença de Deus? Para ter mais da presença de Deus, não é tanto mais orar, ou mais adorar, ou mais... É mais coração. É você render. Você se entregar. Mas como que você vai se entregar mais? Se você tiver coração de criança. Que é dependente de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, aqui e agora. Uau! Quem quer o reino de Deus aqui e agora? Faça-se uma criança. Você viu o Miguel e o Léo?
A minha pergunta é, quando a presença de Deus encher esse lugar, você vai mergulhar na presença de Deus? Ou você vai ficar olhando, vai ficar julgando, vai ficar dizendo, se molhando muito. O que é isso? Olha aquela pessoa que está fazendo. Esse aqui é o templo do Espírito Santo. Você vai ser essa criança? Você vai se lançar na presença de Deus? Irmãos, se eu sou seu pastor, e você é minha ovelha pela graça de Deus, todos nós somos ovelhas de Jesus, nunca esqueça isso, inclusive eu. Mas Deus diz para você me seguir. E eu sou uma pessoa que cada vez que chegar mais aqui a presença de Deus, eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. E eu vou entrar. Eu também. Só eles. Eu também. Eu vou ser criança. Eu vou receber. Olha que interessante. A água entrou, mas ela tinha um lugar por onde sair. Uma das coisas que Deus quer, Ele quer trazer a presença dEle, a glória dEle, a manifestação da pessoa dEle. E Ele quer que você receba. Sabe, irmãos? Quando a glória de Deus chega, ela faz uma reciclagem em você tão grande, mas tão grande. Ela vira você do avesso. Prepare-se para ser virado do avesso. Deus penetrar lá no fundo das suas entranhas. Por quê? Porque a gente acha que a gente está preparado. Eu sei dar, eu sei profetizar, eu sei pregar, eu sei orar. Pastor Fred, eu estou aqui, eu estudei na escola teológica, o Shekinah, manifesto da glória poderosa, presente, viva do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tem pós-graduation. Sabe, irmão? Quando a presença de Deus chega na sua vida, Ele quer que você receba. E aí você vai dar. Nós vamos ministrar nessa cidade, irmãos, num novo nível. Nós já estamos indo para as ruas. Não é um programa da Vida Viu. É uma coisa que Deus está despertando um outro Espírito Santo. Nós estamos indo nas ruas. E nós já estamos orando com as pessoas. Nós já estamos falando com as pessoas. Daqui a pouco, irmãos, vão começar a acontecer coisas maravilhosas. Daqui a pouco, pessoas no meio da rua vão ficar cheias do Espírito Santo. Serem salvas. O maior milagre é a pessoa ser salva. Salvas assim, instantaneamente. Receber o batismo do Espírito Santo ali. No supermercado. A senhora está com o carrinho, foi salva. Você ora com ela, você cheia do Espírito Santo. Fica preparado. Que não toda vez, mas algumas vezes vão chamar a polícia. Você fala, pastor Fred, o que eu vou fazer quando chamar a polícia? Ora com a polícia também. Sabe, irmãos, a presença de Deus vai vir. Nós precisamos saber receber a presença. E nós vamos dar a presença de Deus. Nós vamos ministrar a presença de Deus. Você não pode reter. Você não pode dar o que você não tem. E também você não deve reter quando você recebe. Mas a primeira coisa, você tem que ter um coração para receber. Eu quero provocar você. Eu quero dar um chimachuia em você. Por isso que não quer sentar na primeira fila. Mas o Yuri é meu amigo, ele aguenta firme. Me deu um susto hoje, eu posso dar um nele. Irmãos, estou chegando hoje aqui na Vida Rio. Eu e a pastor Fernando, bem tranquilo. Estou assim, na presença de Jesus. Estou entrando. 3 pulam de trás da mureta. O Yuri, o Leandro e o Wendel. Olha o tamanho do Wendel. E eles fazem assim... Uah! Irmãos, a minha reação imediata, eu fiz assim... Ô, xabadu da mãe. Epa, da macura, mas... Então eu posso assustar ele. Sabe,
Eu quero mexer com você no seguinte sentido. A presença de Deus está se manifestando mais aqui. Não fica de fora. Não fica assim, endurecido. Interage. Uma coisa que você precisa aprender. Interagir com a presença de Deus. Se a presença de Deus vem sobre você e você sente de chorar. Vou dar o exemplo do choro, vale para tudo. Você sente de chorar, mas você segura o choro. Aí você pensa, eu vou chorar, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu pequei e eu estou me arrependendo. Mas eu não pequei. Mas eu estou com vontade. Mas eu não pequei. Quando a presença de Deus vem sobre você, não pensa nos outros, gente. Porque quando você pensa nos outros, você perde o que Deus tem para você. Entra. Interage. Oferece o seu corpo como um sacrifício para um culto vivo. Deixa seu espírito, sua alma, sua mente, suas emoções corresponderem com Deus. Um desses dias na sala de oração, eu estava deitado lá atrás. Eu sentia tanta presença de Jesus, eu estava com a cabeça para cima, deitado. E eu sentia tanta presença de Jesus e eu estava chorando. E eu que tinha que vir orar. Depois que terminasse a adoração, era a minha vez de vir aqui orar. Eu que ia liderar o tempo de oração. Mas não é que eu não estava em condições. Eu não queria. Você acha que eu quero sair dali? Diz, não, mas eu tenho que fazer. Não, eu não tenho que fazer. E eu fiz um sinal para o Léo. E ele veio até mim e eu falei assim. Ele olhou para mim e levou até um susto. Eu falei, cuida lá para mim. Eu estava tão cheio, eu não queria sair dali. Mas sabe, eu estava chorando. E eu não tenho preocupação nenhuma, irmão. A pessoa pensa, mas o pastor está chorando. Se eu sentir a presença de Deus e ela me comover, e eu sentir de chorar, irmão, eu vou chorar. Não importa, eu não vou produzir choro. Você não produz o mover de Deus. Não adianta uma pessoa dizer, começa a balançar, você vai sentir a presença de Deus. Balança aí, meu irmão. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Começa a falar, tatataia, 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 tatataia. Você não produz mover de Deus, você não produz. Você corresponde, você interage. Mas, gente, não fica duro, não fica retido, não fica. Recebe a presença de Deus. Deus quer nos preparar para um avivamento. Esse encher da presença de Deus não é para trazer destruição. Um exemplo do que aconteceu terça-feira aqui. Esse lugar alagou, não estragou nada. Nada. E em nome de Jesus nós estamos arrumando lá o que precisa ser feito, não vai alagar mais. Mas sabe, irmão, a presença de Deus quando ela vem, ela não vai destruir você. Ela vai renovar você, restaurar, curar, libertar, santificar, lavar, mover, te ungir, te dar dom,